Você já se sentiu sozinho no meio de muita gente, de uma multidão? Sabe aquelas festas, aqueles eventos que a gente vai, né, lotado de pessoas, aqueles encontros com muitos amigos? Quem nunca, né, sai para de repente comer alguma coisa com os amigos, chama ali 3, 4 amigos, é aquela risaiada, a gente se diverte, a gente fala pra caramba, enfim, mas no final dá uma sensação que a gente tá vazio, né? Que ninguém escutou a gente, que na verdade parece um monte de conversa jogada fora e problema algum nisso, também é muito bom, né, a gente ter esses momentos, mas parece que a gente volta para casa e tem aquela sensação, né, de vazio, ou às vezes a gente chama para as nossas casas, né, tanta gente, outras a gente nem conhece, né, às vezes pessoas, né, quem nunca chamou um amigo que pediu para chamar, né, um outro casal de amigo, um outro amigo, e às vezes a gente nem conhece, a pessoa está entrando na nossa casa, né, no nosso lar, né, naquele lugar sagrado das nossas vidas, e de repente a gente só está ali conversando com um monte de gente, mas no fundo a gente está se sentindo com um vazio, um cansaço, né, de estar sempre sorrindo, de estar sempre querendo agradar, de estar sempre querendo falar, e às vezes a gente nem tem palavras, né, a gente inventa assunto e aí acaba falando um monte de assunto desencontrado. Aqueles encontros de família, né? E eu posso falar até por experiência própria, família muito grande, por parte de mãe eram 14 irmãos, imagina, por parte de pai mais 7. Então imagina os encontros, né? Era maravilhoso. Eram maravilhosos, né? Aqueles encontros, os primos, eu nem sei quantos primos, até hoje às vezes eu encontro gente na rua que quando eu vou descobrir é um primo, né? De segundo grau, de terceiro grau, enfim. Mas eram aqueles encontros, né, com muita gente, muita falação, muita alegria, muita risada, onde todo mundo queria falar ao mesmo tempo, né, e acho que ninguém escutava a gente. E o tema dessa reflexão, desse vídeo, é exatamente isso, né, esse cansaço que a gente vai tendo ao longo da vida, e eu vejo, né, nas conversas que eu tenho, muita gente cansada, muita gente exausta, dá aquela sensação que a gente conhece muita gente, que a gente tem muitos amigos, mas na verdade a gente está no fundo sozinho, porque quase ninguém escuta a gente, né? E eu acho que no fundo a gente quer conhecer profundamente também as pessoas, né? E a gente também quer que as pessoas nos conheçam profundamente, né? As dores que a gente passa, as dificuldades no dia a dia, as provações, né? Então, penso eu que esse cansaço excessivo que a gente tem no dia a dia, e também pode ser num ambiente de trabalho, né? Normalmente um ambiente com muita gente, a gente sai do trabalho e normalmente uma sexta-feira, né, depois do expediente, todo mundo se encontra, quer ir comemorar, quer comer um negócio, quer tomar uma bebidinha, enfim, e tá tudo certo, né? Mas vem aquela reflexão, poxa, será que tem que ser sempre assim? Será que tem que sempre ser com muita gente, todo mundo muito junto? Todas as vezes que eu viajo, eu tenho que chamar um tantão de gente para ir junto, né? E na verdade quase ninguém conhece ninguém, né? É um tanto de gente que tá ali conversando, mas normalmente aquelas conversas são um pouco mais rasas, mais superficiais, né? Eu acho que ninguém se coloca de verdade, de coração aberto no meio de muita gente, né? Talvez se você já fez isso, possa ser algo diferente, mas se você está na frente de 4, 5, 6 pessoas, dificilmente você vai falar das suas dores mais profundas, das dificuldades que você tem, até por medo de julgamento, de uma crítica, de ser condenado, né? De sofrer, digamos, um bullying nesse momento. Então é muito natural nosso, né, do ser humano. E como que, vou falar até uma experiência própria, né, como que isso mudou muito a minha percepção, né, desde muito cedo, né, famílias muito grandes, né, muitos irmãos, muitos tios, eu pude conviver com muita gente, isso é maravilhoso, mas eu sentia muito essa falta de conhecer, né, até dentro da própria casa, né, um almoço, por exemplo, de domingo, era sempre rodeado de muita gente, minhas irmãs, pais, netos, enfim. E acaba que é muito legal, muito gostoso, mas a gente não conhece, né,
profundamente as pessoas e as pessoas também não nos conhecem profundamente. Então isso acaba gerando aquela sensação de, poxa, eu tô cansado disso, né? Eu tô cansado de só falar, ninguém me ouvir. Às vezes eu vou falar, né? Eu vou contar uma dor, parece que a pessoa vem e conta uma dor 10 vezes pior. Ela não está muito preocupada com o que eu estou passando. E eu entendo que isso vai te deixando um pouco mais acuado, né? Eu não quero mais falar, porque quase ninguém escuta. Isso gera um cansaço. Eu sei por já ter passado por isso também. E algo que eu resolvi, né, depois de determinado tempo observando tudo isso, foi querer conhecer as pessoas de verdade, né? E a gente só conhece as pessoas de verdade num papo íntimo, né? Um papo assim, um a um, né, frente a frente, num café, num almoço. E eu comecei muito bem exatamente com a minha família, né? Às vezes eu não conhecia tão bem meu pai, minha mãe, minhas irmãs, porque a gente sempre encontrava todo mundo junto. E o assunto é diferente quando está todo mundo junto, né? Se você começar a pensar nos encontros passados que você teve ao longo da vida, é bem provável que você vai ver que os encontros que foram muitas pessoas, né, muitas pessoas se encontraram, dificilmente o assunto se desenvolveu de uma forma mais íntima, né? Normalmente é algo mais superficial, né? A gente fala de forma geral da nossa vida, a gente não se expõe tanto. E foi nesses momentos que eu escolhi, né, por exemplo, convidar meu pai para tomar um café comigo, sozinho, né? No começo foi esquisito, confesso, né? Mas, poxa, meu filho, sozinho? Posso levar sua mãe? Posso levar suas irmãs? Não, pai, só você, né? E esses encontros foram tão especiais, tão maravilhosos, porque eu comecei a perguntar tanta coisa da vida do meu pai, né? Como é que ele era com os pais dele, com os avós, como é que foi a vida dele. Para ele também foi muito legal, depois me confidenciando, porque ele pôde falar, relembrar, né? Falar de dores, falar de sentimentos. E a gente se aproximou tanto, como pai, como filho, e o mesmo também eu experimentei com a minha mãe, e o mesmo eu experimentei com minhas irmãs em separado, e o mesmo eu fiz com amigos. Eu gosto muito, não exclui isso, de sair com vários, né? De frequentar momentos, né? Com mais pessoas. Mas eu também gosto muito, né, e acho muito interessante a gente conhecer no um a um as pessoas. A gente vai se identificando muito com elas, conhecendo as histórias, né, conhecendo as dores, as dificuldades. E muitas vezes o que elas passaram talvez é algo que a gente também está passando e está precisando de uma luz, mas não sabe para onde ir. E de repente, numa conversa dessa, a gente, opa, acende aquela luzinha, a gente tem aquele insight e a gente, opa, se essa pessoa passou por isso, eu também consigo, né? Por que não? Né? A gente realmente, de fato, tendo essas referências, né, através das pessoas e do que elas viveram, a gente também pode melhorar muita coisa na nossa vida, né? E eu me lembro, né, de certa vez alguém me perguntou, poxa, mas eu vou sentar no um a um com uma pessoa, o que eu vou falar? Olha que curioso, né? A gente já sempre pensa em falar. Às vezes a gente não tem nada para falar, gente, né? E a gente não precisa, né? O que a gente mais precisa é escutar. Se você sentar numa conversa com alguém, não necessariamente você precisa saber o que falar, né? Para a conversa se desenrolar. Agora, experimenta perguntar da vida da pessoa, como ela começou tal coisa, como ela chegou aonde ela está, por que ela faz tal coisa de tal jeito. As pessoas adoram falar da sua vida e, sinceramente, elas adoram, né? E eu adoro, né? Você provavelmente. As pessoas adoram ser escutadas de forma genuína, né? Ninguém gosta de estar falando e ser o tempo inteiro interrompido, né? Com uma dor pior que a dela, talvez. Então, eu achei curioso isso, né? Resolvi compartilhar, porque é dúvida de muita gente, né? Às vezes, num ambiente com 4, 5 pessoas, a conversa nunca para, né? Tem sempre alguém falando ali e de repente um vai falando mais alto que o outro. Mas quando a gente está sozinho, um a um, às vezes a gente não tem o que falar e nem precisa, né? A grande verdade é, se a gente escuta, se a gente se coloca de verdade, né, com o coração aberto, de forma verdadeira, genuína, querendo entender, né, de fato, o que aconteceu na vida dessas pessoas, né, a história dessas pessoas, porque elas são como são,
que elas agem, como elas agem, é de uma riqueza extraordinária. Então, eu resolvi compartilhar um pouco, né, do que eu vivi e, de fato, isso eu trago até hoje para a minha vida, até para a minha vida profissional. Eu adoro sentar com um cliente específico. Amanhã mesmo farei isso, eu vou almoçar com um cliente, adoro sentar para tomar um café, né, em alguma cafeteria bonita. Adoro sentar no escritório para conversar, escutar a vida de uma pessoa e mesmo que não seja um cliente, né, às vezes eu vejo uma pessoa interessante e me aproximo dela, né, convido para um café e gosto muito de saber da vida e entender, né, às vezes um empresário de sucesso, né, uma pessoa que está tendo sucesso no que ela faz, no esporte, na vida, como pai, enfim. Essas conversas são muito enriquecedoras. Eu acho que a partir do momento que a gente se coloca de verdade, de coração, para escutar de forma genuína essas pessoas, naturalmente, né, é mais disso que a gente também vai ter para a nossa vida. Então, esse cansaço também acaba se dissipando, porque no final do dia a gente sente as mesmas coisas, a gente passa muitas vezes pelas mesmas coisas, dificuldades, desafios, e o que a gente mais quer é um ombro amigo para a gente poder simplesmente falar, não reclamar, né? Mas falar um pouco, pedir uma direção, ou simplesmente falar e ter alguém que possa nos ouvir atentamente, né? E talvez contribuir com uma palavra de conforto, uma palavra de direção, né? Uma palavra de esperança nas nossas vidas, ou simplesmente só escutar e nos dar um abraço, né? Então eu penso que todo esse cansaço emocional que a gente carrega no dia a dia é universal e muitas vezes, né, isso se dá por a gente estar sempre nesses ambientes lotados de gente, a gente sempre querendo falar, a gente sempre querendo contar mais as nossas histórias. Então, se a gente parar e de repente pensar se isso fizer sentido para você, experimente, né? Experimente convidar sozinho um pai para almoçar com você, ou tomar um café, ou a sua mãe, ou uma irmã, ou um irmão, um amigo em particular, né? Não queira que aquele amigo convide um segundo, um terceiro, a conversa vai ser diferente. Então, se você convidar às vezes um amigo, e se você tiver na dúvida do que falar, acabou a dúvida, você não precisa falar. Basta que você escute atentamente. Experimente treinar, né, essa escuta. Você vai ver o tanto de história maravilhosa que você vai aprender ao longo da vida. Então, se você gostou, né, desse vídeo, curta aí, deixa o seu comentário, envie para alguém também que se sente muito vazio, muito sozinho, mesmo em meio à multidão, e saiba que é possível mudar isso, né? Desde que você queira e se você também estiver se sentindo assim. Então eu acho que a gente precisa mais e mais de pessoas que escutam mais, né? Que queiram escutar de forma genuína as pessoas, né? Eu acho que todos nós estamos sempre querendo falar, expor, e ter pessoas assim na nossa vida é maravilhoso. Então, espero que tenham gostado, tá? Se ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição e seguimos juntos sempre, com muita saúde, muita alegria, muita disposição e vitalidade. Se Deus quiser, rumo ao 100.